Salve, salve galera, professor Washington na área. Vamos lá para mais uma aula de Algoritmos 2, continuidade aí do nosso conteúdo sobre ponteiros. Então na última aula a gente viu aí uma introdução sobre ponteiros, como que declara uma variável do tipo ponteiro, para que servem esses ponteiros, como que a gente utiliza eles dentro do nosso algoritmo ali, certo? E a gente viu também que há a forma de declaração de ponteiros, ponteiros para ponteiros para ponteiros e assim sucessivamente, e como que é a utilização de cada um. Agora, a gente vai ver como que se aplica esses ponteiros para a estrutura de dados em arrays, né, ou vetores e matrizes, tá certo? Só para a gente dar continuidade aí com o conteúdo. Então vamos lá. Um dos mais importantes usos do tipo especial ponteiro na linguagem C é quando se trabalha com arrays, que na verdade são agrupamentos de dados que têm o mesmo tipo na memória. Então sempre que a gente declara um array em linguagem C, todos os dados que são armazenados nessa estrutura, elas mantêm o mesmo tipo de informação, tá? Em outras linguagens, a gente vai ter algumas peculiaridades. Por exemplo, no PHP, quando a gente declara uma estrutura array, nós conseguimos armazenar diferentes tipos de dados numa mesma estrutura do tipo array, né, num vetor ou numa matriz. Já em linguagem C, ela é mais especificamente, tá, na linguagem C, nós trabalhamos com um mesmo tipo de dado para essas estruturas de dados, tá certo? Então essas informações são armazenadas nessas estruturas de forma sequencial, e cada unidade ali de armazenamento, né, em um array, ele é identificado por um índice. Então um array ele sempre começa com o índice 0 e vai até o índice, o tamanho da estrutura, menos 1. Então se o array é de 10 posições, o índice inicial dele vai ser 0 e o índice final vai ser 9. Tá, ok? Com isso, quando se declara um array, é retornado um ponteiro que aponta para o começo dessa sequência de informações. Então a gente vai ver aqui o seguinte, ó, um array praticamente a gente já trabalha com um ponteiro quando a gente trabalha com um array. Quando a gente declara uma estrutura de dados, né, do tipo array, e utilizamos somente o nome da estrutura, por exemplo, eu declarei um array chamado vetor e colchetes ali 10. Quando eu utilizo somente o nome dessa estrutura, ou seja, vetor, eu já estou apontando para o endereço de memória dessa estrutura, certo? Então o próprio nome dessa estrutura já é um ponteiro, tá certo? Então o nome de um array é apenas um ponteiro que aponta para o primeiro elemento de uma sequência de elementos. Então o nome dele vai ser um ponteiro, certo? Que aponta para o primeiro índice, primeiro elemento ali da sequência de elementos, ou seja, o índice 0. Ó, aqui a gente tem um exemplo, um algoritmo simples, sendo declarado aqui um array. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Um array de 10 posições e já foi aqui incluído para esse array 10 elementos, né, os valores inteiros de 1 a 10. Depois, aqui no meio do algoritmo, a gente tem uma declaração de ponteiro. E esse ponteiro, ele já está recebendo aqui o endereço de memória desse array. Então, quando eu aponto aqui, quando eu chamo o nome do array, é como se eu estivesse falando isso aqui para ele, ó, o e-comercial array, né, o nome da minha estrutura. Assim como a gente viu nas outras variáveis, né? A gente precisa colocar esse endereço comercial, esse e-comercial aqui, né, para referenciar a memória da variável, para que a gente possa colocar isso dentro do ponteiro. Mas quando a estrutura é um array, quando a variável é uma estrutura de dados, um vetor, nós não precisamos colocar o e-comercial na frente, apenas o nome da estrutura, tá? Ou eu coloco o e-comercial array no índice 0, que acaba sendo a mesma coisa. Tá certo? Então, das duas formas aqui, a gente pode apontar, né, um ponteiro para uma estrutura do tipo vetor. E para imprimir aqui a estrutura, né, imprimir os valores da estrutura, a gente utilizou o próprio ponteiro, já que ele foi apontado para essa estrutura. Ó, ele foi utilizado aqui no lugar do próprio array. E veja que eu não preciso também colocar o asterisco nesse ponteiro para acessar os dados da estrutura que ele está sendo apontado, tá? Então tem essas peculiaridades quando a gente for trabalhar com ponteiro apontando para a estrutura de dados, ou seja, para arrays, tá? Se fosse uma variável normal aqui, como a gente viu na aula anterior, se eu fosse apresentar, imprimir o conteúdo da variável pelo qual o ponteiro está apontando, né, utilizando o ponteiro, eu teria que colocar aqui um asterisco na frente. Mas como a estrutura é um vetor, não há essa necessidade. Ele assume a própria estrutura de dados, tá ok? Então, apenas essa observação aí. Bom, em C, existem duas formas de acessar o endereço da primeira posição de um vetor. Então, é como eu tinha explicado anteriormente. Ou eu aponto para o nome da estrutura, ou eu aponto para o endereço de memória da estrutura no índice 0. Então, essas duas formas aqui, ó, são corretas, tá? Das duas formas, eu vou estar apontando ali para o vetor através de um ponteiro, certo? As duas formas atribuem aos ponteiros ponte e ponte2 o endereço da primeira posição do array. Portanto, ao declarar um novo ponteiro e apontá-lo para a primeira posição de um vetor, é possível acessar todas as posições daquele vetor. Ou seja, quando eu declaro um ponteiro e aponto ali para a sua primeira posição, né,
que é das duas formas aqui, eu estaria apontando para a primeira posição. Declaro um ponteiro e aponto para a primeira posição, esse ponteiro ele assume aquela estrutura de array. Então, ele armazena aqui o endereço de memória daquele array e a partir dele eu já consigo manipular essa estrutura de dados, né, pelo próprio ponteiro. Assim como a gente fez lá com as variáveis, com a diferença que eu não preciso, na hora de manipular essa estrutura, não preciso utilizar o asterisco, tá certo? Então vamos para alguns exemplos aí para a gente praticar essa estrutura de dados utilizando array. Então, primeiro exercício. Crie um programa que leia um array de float contendo 10 elementos. Então, o primeiro passo é declarar um array ali de 10 elementos e solicitar para o usuário para que ele informe 10 valores ali para esse vetor. Em seguida, imprima o endereço de cada posição desse array, assim como o seu conteúdo. Então, a gente vai imprimir o endereço de cada posição do array, tá certo? Nesse primeiro ponto aqui, ele não pede para trabalhar com ponteiro, né? Cria um programa que leia um array de float, em seguida imprime o endereço de cada posição, assim como o seu conteúdo. É só para a gente entender mesmo a estrutura ali do array. A gente vai imprimir o endereço de memória do array no índice 0 e todos os índices após, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui. Deixa eu só abrir o devc aqui. Perfeito. Include stdio.h main. Perfeito. Vou declarar aqui um ponteiro, de float. Vou chamar de vet. Esse vetor vai conter 10 posições e acho que é isso. Vou declarar aqui também uma variável do tipo inteiro para controlar o loop, né? Para a gente percorrer depois essa estrutura de dados aí, certo? Agora eu vou fazer um loop para solicitar os valores para o usuário, porque lá no exercício pede para a gente ler um vetor de 10 floats. Então aqui eu vou lançar uma mensagem na tela, printf, informe 10 valores, /n aqui, quebrar uma linha, e agora sim fazer um for aqui. For onde i começa com 0, esse loop ele vai gerar enquanto i for menor do que 10, então ele vai de 0 até 9. E, por fim, esse i ele vai ser incrementado a cada vez que esse loop for executado. E aqui no meio a gente vai colocar o scanf, fazendo a leitura desses valores. Os valores vão ser do tipo float, então o identificador aqui vai ser %f. E a memória, né, onde que a gente vai armazenar isso, vai ser dentro do vet, do vetor, na posição do i. Esse i ele vai de 0 até 9, então a cada vez que esse i for incrementado, a gente vai adicionar a informação lida pelo teclado dentro do vetor na posição do i. Então o i vai ser 0, o primeiro valor digitado vai ser, né, digamos que o primeiro valor digitado foi 1. O valor 1 vai ser armazenado no índice 0. O segundo valor digitado foi 2. Esse valor 2 vai ser armazenado no índice 1. Na medida que o i vai sendo incrementado, os valores vão sendo atribuídos aí aos próximos índices dessa estrutura de dados. Perfeito, até aqui então nós fizemos a primeira parte da atividade. Cadê aqui? Então, cria um programa que leia um array de float contendo 10 elementos, né? Então, leia um array de float de 10 elementos. Em seguida, imprima o endereço de cada posição desse array. Então, aqui a gente vai fazer a impressão desses valores. Eu vou fazer então de novo esse loop aqui. Tá? E agora dentro desse loop a gente vai fazer um printf. E aqui a gente vai imprimir os endereços de cada posição. Então, eu vou colocar aqui, vet na posição %d. Então, aqui dentro a gente vai colocar o índice de cada posição. Então, vet na posição d, eu vou colocar aqui o valor que está lá dentro e na frente o endereço de memória. Então, %x. Tá certo? Então, o primeiro valor que vai ser impresso é o contador, variável i. Então, o contador vai ser impresso aqui dentro do colchetes. Depois, o segundo valor vai ser o conteúdo desse vetor. Então, vet na posição i. E o terceiro conteúdo vai ser o endereço de memória desses índices do vetor. Então, do índice 0, o índice 1 até o índice 9. Então, aqui a gente vai colocar i comercial, vet na posição i. Tá certo? Perfeito, somente isso aqui. Ah, tá, eu vou colocar um /n aqui para quebrar a linha. Ficar melhor. Agora eu vou executar isso aqui. Vai pedir para salvar. Deixa eu salvar em uma outra pasta aqui. Ponteiros, array. Exemplo 01. Perfeito. Informe 10 valores. Eu vou colocar aqui 10, 20. Opa. Calma, deu algum BOzinho aqui. %f. Ah, tá. Faltou colocar o endereço UE comercial aqui, ó. Tá? Antes de vet na posição i.
para leitura, a gente precisa informar, né, que vai armazenar no endereço de memória da variável. Então ficou faltando esse comercial aqui. Vou compilar de novo. Perfeito, informe 10 valores. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 99. Ó, aqui então ele imprimiu vetor na posição 0. 0. Ah, tá. Tem mais um errinho aqui. Quando eu vou imprimir o vetor, né, o conteúdo do vetor, ele não é inteiro, ele é float, né? Eu declarei o vetor como float. E eu estou colocando o identificador aqui como inteiro, então não vai dar certo. Tá? Então tem que ser .f. E eu vou colocar aqui um delimitador de casas decimais. Ponto 2 para imprimir só 2 casas decimais ali após a vírgula. Compilar de novo. Agora sim. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 99. Então veja bem, vetor na casa 0 está com o valor 10 e o endereço de memória dele 62FDF0. Tá? O próximo, 62FDF4, 62FDF8 e assim sucessivamente. Então, todos os endereços de memória aqui, ó, eles são distintos, tá? Tanto o da posição 0 quanto os demais. Porém, se eu imprimir o endereço de memória do vetor, só do vetor, sem índice, que é o que eu vou fazer aqui, ó, printf, ó, endereço memória vetor %x. E aqui eu vou imprimir só vet, né, que é onde armazena o endereço de memória aqui. O nome, só o nome da estrutura, né, como eu tinha dito, só o nome da estrutura a gente está apontando para o endereço de memória dessa estrutura. Então aqui ele vai imprimir somente o endereço de memória. Vou colocar com I maiúsculo aqui, /n, vírgula aqui. Agora eu vou colocar alguns valores qualquer aqui. Perfeito. Então, ó, endereço de memória do vetor. Deixa eu dar um zoom aqui. Endereço de memória do vetor. O vetor, só com o nome, ó, só vet, ele traz o endereço de memória do vetor, do primeiro índice. Então, esse cara aqui, ó, ele tem o mesmo endereço do índice 0. 62FDF0. 62FDF0. Então, ambos, né, têm o mesmo endereço porque eles apontam para o mesmo lugar. Tá certo? Só para vocês entenderem aquela observação que eu estava explicando no slide lá em relação aos arrays. Tá? Agora os demais índices aqui, cada um vai ter o seu próprio endereço de memória. Tá? Só o índice 0 aqui mesmo que vai ser o mesmo do endereço de memória do próprio array ali. Tá ok? Beleza, então esse aqui é o primeiro exercício. Vou deixar ele aqui comentado. Vou comentar aqui. Imprimindo o endereço de memória do vetor. Imprimindo endereço de memória dos índices do vetor. Perfeito? Vou salvar isso aqui, deixar como exemplo para vocês depois. Agora vamos para a próxima atividade. Crie um programa que leia um vetor de inteiros de 5 posições e defina um ponteiro para esse vetor. Depois, por meio do ponteiro, imprima todas as posições na tela. Então aqui a gente vai implementar como se fosse o primeiro exemplo, tá? Só que com um algoritmo já com um vetor de 5 posições de inteiros, diferença aí. E nós vamos implementar um ponteiro para depois imprimir o conteúdo desses índices desse vetor. Imprima todas as posições na tela. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai imprimir da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Vet na casa 0, a gente vai imprimir o conteúdo e a gente vai imprimir também o endereço, tá? Do vetor. Só que daí a gente vai utilizar o ponteiro para fazer essa mesma função aqui. Então vamos lá, opa. Abrir aqui. Eu vou até copiar esse código para agilizar. Novo arquivo fonte. Perfeito. O nosso vetor agora vai ser de inteiros. Vai conter aqui somente 5 posições. Esse i aqui pode ficar na parte de cima agora, que são variáveis do mesmo tipo. E eu vou declarar também o ponteiro. Ponteiro do tipo inteiro. Agora aqui eu vou solicitar para o usuário informar 5 valores inteiros. Vou fazer um loop de 1 a 5, de 0 a 5, de 0 a 4 na verdade. Vou fazer a leitura desses valores aqui no vetor. E agora aqui, ó, eu vou fazer com que o ponteiro aponte para esse vetor. Então, meu ponteiro vai receber o vet. Tá? Então, meu ponteiro aqui vai receber o endereço de memória do vetor como todo. Aqui eu ainda vou manter aqui a impressão do endereço de memória do vetor. Tá? Vou imprimir também o endereço de memória do ponteiro. Endereço de memória do ponteiro.
Então aqui a gente vai colocar e comercial, P, imprimir endereço de memória do ponteiro. E eu vou imprimir o conteúdo do ponteiro também. Que na verdade vai ser o mesmo endereço de memória aqui de VET, tá? Conteúdo do... Faltou um O aqui. Faltou um O aqui também. Conteúdo do ponteiro. Imprimindo conteúdo. Opa! Conteúdo do ponteiro. Só alinhar isso aqui. Perfeito. Estou imprimindo conteúdo, imprimindo memória do vetor, imprimindo a memória do ponteiro, imprimindo o conteúdo do ponteiro, que vai ser o mesmo valor que essa primeira linha. E aqui no final a gente vai imprimir o endereço lá do vetor, né? A gente vai imprimir o VET na posição D, vamos imprimir também o conteúdo que está lá dentro, só que agora o conteúdo é inteiro, então aqui vai ser %D, e vamos imprimir o endereço de memória de cada elemento também. Só que em vez de utilizar aqui o vetor, nós vamos utilizar o ponteiro, o P, tá? E no final aqui o endereço de memória de cada elemento. Então eu vou utilizar o P aqui também. P no índice I. Imprimindo o endereço de memória dos índices do vetor. Perfeito, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou salvar ele aqui como exemplo 2. Executou aqui. Vamos lá, informe 5 valores inteiros: 90, 65, 32, 45 e 12. Ó, aqui a gente vai cair na impressão dos endereços. Então, endereço de memória do vetor, 62FE00. Endereço de memória do ponteiro, 62FDF8. Conteúdo do ponteiro, 62FDF8. Conteúdo do ponteiro, endereço de memória do ponteiro. Deixa eu ver, acho que foi faltando alguma coisa aqui. Ah, eu repeti aqui o... aqui não é endereço de ponteiro, né? É só P, para ele imprimir o conteúdo do ponteiro mesmo. Então, deixa eu finalizar isso aqui. Vou só colocar um barra N aqui no final para ele quebrar mais uma linha. Tá, deixa eu encerrar isso. Então, endereço de memória do vetor. Endereço de memória do vetor. Então, só o nome do vetor já vai trazer o endereço de memória dele. Endereço de memória do ponteiro e comercial ponteiro. E conteúdo do ponteiro, só P, para ele trazer realmente o conteúdo, né? Lembra que tem aquelas regrinhas. Se eu colocar aqui asterisco, ele traz o valor da variável que esse ponteiro está apontando. Mas como a gente está trabalhando com vetor, então nós não precisamos colocar esse asterisco para trazer o conteúdo. Só que como ele está apontando para um vetor também, quando eu utilizo o nome do ponteiro, ele vai trazer, ao invés do conteúdo, ele vai trazer o endereço de memória da primeira posição do ponteiro, que vai ser esse mesmo aqui. Tá? Então essas duas linhas têm que trazer o mesmo resultado. Vamos testar aqui agora. 5 valores. Ó, endereço de memória do vetor, 62FE00. Endereço de memória do ponteiro, então esse aqui é o endereço reservado para o ponteiro mesmo, tá? Toda variável que é criada, inclusive o ponteiro, ele tem seu próprio endereço de memória. E aqui, conteúdo do ponteiro. Olha que o conteúdo dele é o mesmo do endereço de memória do vetor. Como ele está apontando para o vetor, eles vão ter aí o mesmo endereço de memória. Conteúdo e endereço de quem está sendo apontado aqui. E aqui embaixo está sendo feito, então, a impressão do vetor. Ah, tá. Aqui ocorreu um problema porque eu acabei esquecendo de diminuir aqui a contagem, né? Ele vai de 0 a 5 somente. Por isso que ficou 10 impressões lá e ele acabou imprimindo lixo. Vou fazer mais uma vez aqui. Perfeito. Então aqui é a mesma coisa, 62FE00, 62FE00, os valores digitados, e aqui. Vetor na posição 0. O valor ficou estrambólico, a gente vai corrigir isso. E o endereço de memória. Então vejam bem, ó. O endereço de memória na posição 0, 62FE00. É o mesmo endereço de memória da palavra da sintaxe vetor, que por sua vez é o mesmo endereço de memória do ponteiro também. Então os três aqui são a mesma coisa, né? Se a gente for analisar em questão de endereço de memória. Os outros índices, cada índice vai ter o seu próprio endereço de memória. Eu só vou corrigir essa impressão do conteúdo aqui, tem alguma coisa errada. Deixa eu ver, vetor %D, P na posição I. Na primeira, %D, na segunda, %D, P na posição I e P na posição I. Que estranho. Deixa eu ver. Beleza, identifiquei aqui, ó. Na hora de ler o valor, ao invés de colocar aqui %D, eu deixei %F. Isso que dá copiar e colar sem prestar atenção, né?
Então, trocar aqui no scanf o identificador para %d. Então, vamos lá, compilar aqui de novo. 5 valores inteiros, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Então, vetor na posição 1, o valor é 1. O endereço de memória 62FE00, mesmo aqui do endereço de memória do vetor, e o mesmo do endereço do conteúdo do ponteiro. Vetor na posição 1, no índice 1, 62FE04, né, conteúdo 2. Vetor na posição 2, valor 3 e endereço de memória 62FE08, até o último aqui, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com ponteiros e vetores, então a gente tem que seguir essas regrinhas, tá? De apontamento, a gente não precisa apontar para o endereço, para o e-comercial, nome da estrutura, e quando a gente vai utilizar o ponteiro para manipular os dados ou para imprimir esses dados, nós não precisamos colocar o array, né? Ah, tá, aqui na frente eu coloquei vet, é p também. Deixa eu finalizar aqui. Não preciso colocar o asterisco aqui na frente, né? É só chamar a própria variável aqui, ou o próprio ponteiro, e eu já estou assumindo o lugar da estrutura de dados, ou seja, do vetor, né? Só vou fazer mais um teste aqui. Beleza, 2, 3, 2, 3, 2. Isso mesmo, perfeito. Então, essa atividade aqui também já está pronta. Vamos lá para a próxima. Terceira aqui. Crie um ponteiro do tipo char e aponte para um array de 100 caracteres. Então, a gente vai ter que criar um array agora com caracteres. Então, trabalhamos com 3 tipos de dados aqui. Não vamos trabalhar com 3 tipos, né? Trabalhamos com float, com inteiro, e agora com char, com string. Então, esse ponteiro aqui a gente vai criar ele do tipo char, vai apontar para um array de 100 caracteres. Vamos ler uma string do teclado para esse array de 100 caracteres. E em seguida vamos imprimir essa string informada utilizando o ponteiro também, né? Em seguida utilize o ponteiro para imprimir a string informada. Então vamos lá. Vou criar aqui um novo exercise, um novo arquivo. Vou copiar aqui de novo, mas agora eu vou prestar mais atenção. Tá, então o nosso vetor ele vai ser de string, né? Então vai ser um vetor char. Vou chamar ele de vet também. E ele vai ter 100 caracteres, certo? E o nosso ponteiro, ele vai ter que obedecer o mesmo tipo da estrutura de dados. Então vai ter que ser do tipo char também. Aqui embaixo eu vou declarar uma variável inteira para controlar o loop, né? O laço de repetição, já que a gente vai depois precisar percorrer isso aqui. Se bem que na verdade eu posso ler uma string sequencial. Então o usuário, na hora de ler essa string, eu vou pedir para o usuário informar uma string ali, um texto. Ele vai digitar no teclado, na hora que ele der um enter, a gente vai capturar todos esses caracteres e já vai ser armazenado na estrutura de vetor. Então a gente não precisa de um loop para percorrer e ir lendo string por string, tá ok? E da mesma forma o ponteiro ele vai obedecer essa estrutura e vai ser sequencial também. Então o for não vai ser necessário nesse caso aqui, tá? Então essa variável aqui, ó, nós não vamos precisar dela. Tá certo? Beleza? Deixa eu ver aqui mais. Acho que de variável seria somente isso mesmo. Agora eu vou pedir aqui para o usuário, informe um texto. Barra enter. O for aqui também não vai ser necessário. A gente vai excluir ele. E, ao invés de a gente utilizar o scanf para ler o texto, a gente vai utilizar uma outra função, que é o fgets. Ou pode utilizar o fgets ou pode utilizar o scanf, mas aí teria que colocar uma combinação de caracteres aqui. Qual que é o problema do scanf se eu deixo ele dessa forma aqui, tá? Quando o usuário digitar um espaço, ele só vai ler o texto até o espaço. O espaço ele vai entrar como se fosse um enter, uma quebra de texto. Então, de todo o texto que o usuário digitar, só vai ser capturado até o espaço, todos os caracteres antes do espaço. Então, eu vou fazer um tratamento aqui para que ele leia todos os caracteres, inclusive o espaço também, tá? Para isso aqui, ó, antes, ao invés de colocar %c ou %s, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui um delimitador de caracteres, né? Dentro de colchetes, a gente vai falar para ele que vai ser lido tudo, então vamos colocar um chapeuzinho aqui, tudo, até encontrar o /n, ou seja, até encontrar um enter. Então, todo tipo de texto que for digitado aqui, ele vai ler, vai capturar também, e vai armazenar dentro da variável, tá certo? E aqui na frente eu coloco o símbolo do identificador, né? O símbolo aqui vai ser S. Eu não vou colocar C, porque C é quando é apenas um caractere. A gente vai ler vários caracteres, então eu coloco o identificador S aqui, tá? Outra coisa, esse e-comercial não vai ser necessário, porque eu não vou ler índice por índice. Eu vou ler tudo de uma vez e vou atribuir ao vetor tudo de uma vez. Então eu vou passar só o endereço de memória desse vetor. Tá? Lembra que quando eu chamo o vetor só pelo nome, sem o índice, né, ele já traz para nós aqui o próprio endereço de memória do vetor. Então seria redundante eu colocar isso aqui, ó,
né? Então eu vou falar para ele, armazena no endereço de memória do endereço de memória, né? Ficaria redundante. Então, como eu já estou trabalhando com o endereço de memória, isso aqui fica desnecessário, tá? Ele vai armazenar isso nesse endereço de memória aqui, tá? Só lembrando, estamos trabalhando com um vetor, então por isso que tem essa regrinha aqui, essas exceções, tá? Por isso que eu estou trabalhando essas exceções em cada tipo de dado aqui, para vocês entenderem como que trabalha com cada tipo. Perfeito. Agora, a gente vai fazer aquele apontamento, né? O nosso ponteiro aqui vai apontar para o vetor. E, por fim, a gente vai imprimir esse texto. Deixa eu ver aqui. Endereço de memória do vetor, vet. Isso aqui não precisa mais não, tá? A gente já viu como que funciona isso aqui. Vamos eliminar algumas linhas aqui para não ficar tão redundante. E no final vamos imprimir a string. Vou deixar esse barra n aqui. Vou colocar aqui impressão do texto pelo ponteiro. E aqui na frente, vamos só colocar... aqui eu tenho que colocar %s. Para ele imprimir um texto aqui, né? E o texto nosso vai ser o texto contido dentro de ponteiro. Então, impressão do texto através do ponteiro, %s para uma string, e a gente vai imprimir todo o conteúdo aqui de P. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Tá, esse ponteiro aqui, como a gente vai utilizar... Tá, vamos fazer um teste dessa forma aqui, só um pouquinho. Salvar aqui como exemplo 3. Forma texto de teste. Impressão do texto pelo ponteiro, texto de teste. Tá funcionando, a gente conseguiu aqui então ler uma string, tá? Armazenar isso no vetor, fazer o apontamento para o ponteiro desse vetor e fazer a impressão desse conteúdo, né, desse texto, através do ponteiro. Só tem uma coisa que está me incomodando aqui, que é essa questão dos caracteres aqui. Vamos fazer um tratamento só para ele imprimir esse caractere aqui? A gente vai trabalhar com uma biblioteca aí da linguagem C, que é o locale. Vamos lá, cadê aqui? Include locale.h. E aqui dentro a gente vai fazer uma configuraçãozinha set locale. A gente vai setar para ele aqui um padrão de interpretação de texto, né, que é o padrão nosso do português ali. Então ele vai aceitar esses acentos, caracteres especiais aí a partir de agora. Então para isso a gente vai passar dois parâmetros aqui. Um é o lc_all em maiúsculo, tá? Isso aqui é uma constante, então vai ficar fixo. E depois, entre aspas, aqui o idioma que a gente vai trabalhar no algoritmo. Então, português. Tem que estar em inglês porque a linguagem C, né, toda feita em inglês, então ele vai essa sintaxe aqui, né, que ele vai tentar buscar é dessa forma mesmo. Se você deixar em português só, ele não vai encontrar. Então tem que ficar dessa forma aqui, português. Perfeito. Agora, a partir de agora, ele vai interpretar todas as impressões aqui como um texto português. Vou fazer de novo aqui, colocar um ponto e vírgula. Teste de texto com espaço. Ó, impressão do texto pelo ponteiro. Só o armazenamento dentro do conteúdo lá, né, que deu um PTzinho aqui. Mas a impressão aqui, né, do texto que a gente colocou dentro do print, ele está respeitando então o tio aqui, né, nosso caractere especial. Beleza. Acho que para essa atividade seria somente isso mesmo. Então, crie um ponteiro do tipo char, aponte para o array de 100 caracteres que leia para ele uma string do teclado. Em seguida, utilize o ponteiro para imprimir a string informada. Perfeito. Então, a atividade seria somente isso mesmo, tá? Depois, eu vou estar passando para vocês algumas atividades, tá? Agora já vai valer nota, envolvendo todo o conteúdo que a gente viu até agora. Então, recursividade, ponteiros, ponteiro de ponteiro, tá? Todo esse conteúdo que a gente viu, e ponteiros utilizando arrays. E aí vai estar valendo nota para vocês. Perfeito? Então, a gente vai ficando por aqui nessa aula. Na sequência, né, para a próxima aula, eu já vou estar passando para vocês a atividade de avaliativo para o final da disciplina. E aí vocês vão ter um tempo aí para estar desenvolvendo essa atividade, essa pesquisa, e depois estar apresentando, tá? Eu vou montar um documento apresentando todo o contexto ali dessa atividade. Tá certo? Um abraço, então, e até a próxima!